Amigos ouvintes da Rádio Voz Bahá'í, no livro Resposta a Algumas Perguntas, o mestre Abdu'l-Bahá nos esclarece sobre a imortalidade do espírito, abordando a seguinte questão: já que demonstramos a existência do espírito humano, devemos agora provar sua imortalidade. Os livros sagrados falam da imortalidade do espírito. É a base fundamental das religiões divinas. Dizem haver duas espécies de recompensas e punições, as desta vida e as do outro mundo. Em todos os mundos de Deus, seja neste ou nos mundos celestiais, espirituais, há paraíso e há inferno. Ganhar as recompensas é ganhar a vida eterna. Por isso Cristo disse que se deveria pelos atos merecer atingir a vida eterna e, nascendo da água e do Espírito, entrar no reino do céu. As recompensas desta vida são as virtudes e perfeições que adornam o homem. Por exemplo, ele está submerso em trevas e torna-se luminoso. Tem pouco conhecimento e adquire sabedoria. É descuidado e torna-se vigilante, adormecido e desperta, morto e ressuscita, é cego e adquire a visão, surdo e ganha o poder de ouvir, de homem terreno transforma-se em homem celestial, de materialista em homem de espiritualidade. Em virtude de tais recompensas, alcança o nascimento espiritual, faz-se nova criatura. E lhe é aplicável, pois, o versículo do Evangelho que diz, com referência aos discípulos, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Equivale a dizer: libertaram-se das qualidades animais que caracterizam a natureza humana e adquiriram as divinas, as graças de Deus. É isso que significa o segundo nascimento. Para essas almas não há maior tortura que a de serem excluídas de Deus, nem existe punição mais severa do que a de serem dominadas pelos vícios sensuais e desejos da carne, e estigmatizadas por baixezas e indignidades. Quando, graças à luz da fé, elas se libertam da escuridão de tais vícios, sendo iluminadas pelo esplendor do sol da realidade e enobrecida por todas as virtudes, nisso vem sua maior recompensa. Nisso reconhecem o verdadeiro paraíso. Da mesma maneira, elas consideram a punição espiritual, isto é, a tortura ou castigo da existência, como equivalente a estar sujeito ao mundo da natureza, a ser privado de Deus, a ser brutal e ignorante, dominado pela luxúria, absorvido pela fraqueza animal, caracterizado por más tendências, tais como a tirania, a crueldade, a mentira, o apego às coisas deste mundo e a sujeição a ideias satânicas. Para essas almas, tudo isso constitui a maior tortura, a mais severa punição. De modo semelhante, as recompensas do outro mundo são a vida eterna mencionada claramente em todos os livros sagrados, as perfeições e graças divinas e a eterna felicidade. São as perfeições e a paz alcançadas no domínio espiritual. Após se haver deixado este mundo, assim como as recompensas desta vida são as verdadeiras perfeições luminosas obtidas neste mundo e causadora da vida eterna, pois nelas consiste o próprio progresso da existência. Tal como sucede quando o homem passa do estado embrionário para o da maturidade, e assim se torna a manifestação destas palavras:
Abençoado seja Deus, o melhor dos Criadores. As recompensas do outro mundo são, pois, a paz, as graças espirituais, as várias dádivas espirituais no reino de Deus, a realização dos desejos da alma e do coração, e o encontro com Deus no mundo da eternidade. Justamente como, por outro lado, as punições ou torturas do outro mundo consiste em achar-se destituídos das especiais bênçãos divinas e graças absolutas, e em degradar-se aos graus inferiores da existência. Quem se priva destes favores divinos, embora continue a existir após sua partida deste mundo, é, no entanto, considerado pelo povo da verdade como sendo um morto. Uma prova lógica da imortalidade do espírito é esta: uma coisa inexistente não pode dar sinal de existência. É impossível que sinais apareçam da inexistência absoluta, porque sinais são um resultado, o que depende de uma causa. De um sol inexistente não se irradiará luz alguma, bem como de um mar inexistente nenhuma onda surgirá. Jamais cairão chuvas de uma nuvem que não existe, nem aparecerão frutos numa árvore inexistente. Tampouco poderá um homem inexistente manifestar ou produzir coisa alguma, enquanto, pois, aparecerem sinais de existência, estes serão prova de uma existência. Consideremos, o reino de Cristo ainda hoje existe. De um rei inexistente seria possível manifestar-se um reino tão grandioso? Seria possível terem ondas tão altas surgido de um mar inexistente? Ou tão deleitável fragrância ter emanado de um jardim inexistente? Reflitamos, não resta efeito, vestígio ou influência alguma de qualquer outro ser após a dispersão das partes que o compunham. Uma vez desintegrados seus elementos, sejam estes de mineral, vegetal ou animal. Somente o homem, o espírito humano persiste, continua a agir e exercer poder ainda depois da desintegração do corpo e da dispersão das partículas que o compunham. Este é um ponto extremamente sutil. Considera-o com atenção. Apresentamos uma prova racional para que os sensatos possam pesar na balança da razão e da justiça. Se, porém, o espírito humano elevar-se, se for atraído ao reino de Deus, se adquirir a visão interior e fortalecer o ouvido espiritual, a tal ponto que os sentimentos espirituais predominem, então verá a imortalidade do espírito, tão claramente como vê o sol, e perceberá a boa nova e os sinais de Deus por todos os lados. Amanhã daremos outras provas.